Gravação iniciada, presidente. Tá, então você tem que desligar sua câmera aí. Boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino, da segunda turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor José Renato. Boa tarde a todos. Doutor Carlos. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Boa tarde a todos. Doutora Denise. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Ok, agora começaremos com o item 53 da pauta, o processo final 2016-76 da empresa Bimbo. Rafael, você está preparado? Relatório traz processo administrativo fiscal. No bojo do qual discute-se a possibilidade do contribuinte realizar retificações na DCTF, mas principalmente do ônus da prova no processo administrativo fiscal, por meio do qual o contribuinte exerce o direito de pleitear o reconhecimento de créditos que entende possuir. Eu vou transcrever o relatório, que são 4 parágrafos aqui. Trata-se de decomp com base em suposto crédito de COFINS, oriundo de pagamento indevido maior no período. A DRF de origem emitiu despacho decisório eletrônico, não homologando a compensação declarada, fundamentando que o DARF indicado constava integralmente utilizado para a quitação dos débitos. Ao final, que a conversão do julgamento de diligência, na verdade, o contribuinte, ele manifesta que ele se equivocou em relação ao período por ele utilizado para compensação, mas que no caso, a DRJ, quando... Rafael. Pois não, presidente. Repete teus últimos 10 segundos que caiu a tua... Caiu? Ok. Isso. Na verdade, resumindo aqui, é um processo de compensação, e o contribuinte, ele mesmo reconhece que, ao pleitear a compensação, ele equivocou-se no período dos créditos. E ele então, ele discute o direito dele de refazer, de retificar as DCTFs, exato, mas a questão tratada pela DRJ, que interessa a gente, já que o recurso voluntário é da decisão atacada, o acordo atacado apontou a carência de provas, liquidez e certeza dos créditos. Assim diz a DRJ. De fato, o sucesso do contribuinte em ver homologada a compensação declarada nessa instância administrativa, já fora da óbvio do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito do crédito. Veja que a manifestação de conformidade embute solicitação de desconstituição da confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal, como documental. E aí, e resignada com essa decisão prolatada pela DRJ, a recorrente apresentou o recurso voluntário, que reitera os argumentos já trazidos, submete as questões ao CARF e a sustentação oral gravada, que vamos partir para ela, imagino agora. Ok, obrigado, doutor. Vou transmitir a sustentação oral. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator, demais conselheiras e conselheiros. Inicialmente, eu registro que eu falarei em relação a esse processo específico e já também adianto a fala em relação a todos os processos subsequentes que serão julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em todos eles, versa a mesma questão, ou seja, pedidos de compensação de PIS ou de COFINS em relação a pagamentos feitos a maior decorrente da constatação de que foram tributados a comercialização do chamado pão comum, quando, na verdade, pela Lei 11.787 de 2008, esses produtos estavam sujeitos à alíquota zero. Pois bem, o acordo recorrido nega a homologação às compensações basicamente com 2 fundamentos. O primeiro deles é que estaria ausente prova da origem desses créditos. E o segundo, mérito
propriamente dito, no sentido de que o pão fabricado pela recorrente não se enquadraria no rol daqueles sujeitos à alíquota zero da PIS e da COFINS. Pois bem, em relação ao primeiro ponto, não procede a posição da RJ. A recorrente trouxe ao processo diversas planilhas, inclusive identificando as respectivas notas fiscais, períodos de apuração, demonstrando passo a passo a origem desse crédito. Em relação específica a esse processo da pauta, o item 53, a DRJ traz ainda um fundamento de que haveria um engano ou uma troca do DARF referente àquele mês específico em que se pedia. E a própria recorrente admitiu que houve aqui um mero erro formal, um lapso na formação desse pedido de compensação, já que ela fez uma troca desse período de apuração com aquele do processo número 60, que também está aqui em julgamento. Essas questões formais, elas não invalidam de maneira alguma a origem do crédito, uma vez que houve todo o esclarecimento, inclusive com base em documentação robusta nesse sentido, a comprovar que esse mero lapso formal não tem um condão de fazer surgir a própria natureza e a origem desse crédito. É pacífico no CARF diversos precedentes que essas questões puramente formais não podem se sobressair à verdade material quando o contribuinte traz no processo outras provas que permitem comprovar que esse mero equívoco não traz nenhuma complicação para o julgador. Pois bem, partindo ao mérito, a questão é muito simples. A legislação trouxe essa permissão de que haveria uma tributação privilegiada do pão comum, reduzindo então a zero a alíquota do PIS e da COFINS. A contribuinte traz ao processo nada mais nada menos que laudos da Unicamp, inclusive de doutores em questões específicas de panificação, demonstrando que os pães que ela industrializa e que são objeto desse pedido de restituição são efetivamente pães comuns, são aqueles considerados pela lei com apenas determinados ingredientes. O fisco, por sua vez, ele entende que há alguns aditivos que desnaturariam a natureza de pão comum do pão fabricado pela recorrente. Agora, o próprio laudo trazido, ele esclarece essa questão, deixando de uma forma bem clara, bem límpida, que esses aditivos são elementos secundários, inclusive necessários para a conservação, que não desqualificam a natureza de pão comum desse produto. O fisco se apega a um trecho da exposição de motivos da medida provisória que deu origem à lei que autorizou a redução a zero da alíquota do PIS e da COFINS. Ora, é sabido que exposição de motivos da lei não é vinculante, sequer pode ser usada como um meio exclusivo de interpretação daquilo que desejou o contribuinte, especialmente quando o contribuinte traz uma prova textual, uma prova material de uma fonte altamente qualificada, como é a Unicamp, comprovando que dentro da produção do seu pão são utilizados apenas os ingredientes permitidos pela lei, com alguns aditivos que não desqualificam, não desnaturam a natureza desse pão. Portanto, senhores conselheiros, com essas breves considerações, afastando-se aqui, portanto, a questão de um suposto equívoco formal a obstar o reconhecimento do crédito e no mérito, sendo claro que esses eventuais aditivos usados no pão não desqualificam, não desnaturam a natureza de pão comum, que é o único objeto permitido, previsto pela lei para obtenção da alíquota zero, então está-se presente a hipótese da aplicação da alíquota zero e como houve uma tributação equivocada desses produtos, requer-se aqui então o reconhecimento do crédito e a consequente e respectiva homologação da compensação desse crédito com tributos devidos pela recorrente. Muito obrigado pela atenção e a todos uma boa tarde. Pronto, senhores, uma vez feita a sustentação oral, passo a palavra de imediato ao relator. Presidente, antes de mais nada, vamos lá, até de certa forma parabenizar o patrono pela exposição, que
Cada vez mais a tecnologia está ajudando todos nós a superar esse momento, né? O recurso voluntário é tempestivo em matéria de competências colegiado, não havendo preliminares se adestrar o mérito recursal. Conforme mencionado, o acórdão atacado por meio do presente recurso voluntário foi fundado nas premissas que podem ser assim sintetizadas: impossibilidade de retificação do CTF, que já foi objeto de despacho decisório e perde corpo já apresentado, e a ausência de provas de que submeteu à tributação produtos que deveriam ter sido sujeitos à alíquota zero. Em relação ao primeiro ponto, que é a questão da prova e do ônus da prova no processo de reconhecimento de créditos, eu peço vênia para os colegas para não repisar o assunto, que já é uma matéria de conhecimento de todos. Então, eu pulo todo o trecho aqui. E, em relação à retificação da PERDCOMP, a recorrente alega que cometeu um equívoco quando da elaboração do PERDCOMP, invertendo períodos, como se pode aferir pela leitura do recurso voluntário. E aí eu transcrevo o trecho do contribuinte sobre o recurso voluntário. Esse colegiado possui entendimento no sentido de que, em tese, é possível a retificação de PERDCOMP, bem como DCTF. Todavia, esse direito é condicionado a que o recorrente desincumbam-se do ônus de provar os fatos alegados, ponto que deve ser analisado a seguir. E aí entra o ponto 2.3, que é o mais relevante nesse processo aqui. Desde a manifestação de conformidade, a recorrente sustenta que submeteu à tributação bens sobre os quais incidiria a alíquota zero, razão pela qual admite possuir créditos tributários. E aí ela menciona, no entanto, a recorrente esclareceu que nesses autos de 2011, reanalisando suas apurações contábeis, verificou que durante o ano 2009 realizou pagamento maior de COFINS sobre a comercialização de pão comum, operação que desde 2008 estava submetida à alíquota zero dessa contribuição, de acordo com o artigo 1º, inciso 16 da Lei 10.925. A questão foi tratada pela DRJ. Não obstante, para o período nos autos, a contribuinte não comprova essas vendas sujeitas à alíquota a maior alegado. Com efeito, não há nos autos qualquer documento comprobatório ou indicativo de que no período em tela integram no faturamento das vendas dos produtos classificados nas posições mencionadas. Todavia, nem na manifestação de conformidade, nem no recurso voluntário, a recorrente trouxe prova desse fato jurídico. Com a manifestação de conformidade, a recorrente juntou da COM DCTF parecer técnico sobre a classificação dos produtos e memórias de cálculo. Com o recurso voluntário apresentado contra a decisão que apontou a carência de provas, a recorrente não inovou em matéria probatória, deixando de juntar os documentos que o acórdão entendeu que seriam necessários à comprovação dos fatos. Em caso como presente, em que o contribuinte alega haver recolhido tributos indevidamente, as já mencionadas regras de repartição dos ônus da prova apontam para a necessidade de que ele demonstre os fatos constitutivos do seu direito, sendo que a maneira mais usual é a partir da sua contabilidade acompanhada de documentação sobre a qual é embasada. Então, eu voto no sentido de negar o provimento de recurso voluntário. A questão probatória em matéria de laudo, realmente, existem muitos indícios sobre a natureza desse pão. E aí surge a discussão. Mas a questão é que não existe nenhuma documentação, eu estou com os autos abertos aqui novamente, nenhuma documentação, a partir da fala do patrono, que demonstre essas operações. E é por essa razão que eu nego o provimento do recurso voluntário, presidente. Tá. Você está dizendo que não tem documentação olha só, vamos lá, duas coisas. O patrono foi claro falando que o que aconteceu da fiscalização foi a desconsideração daquele pão, porque tinha alguns componentes X, Y, Z, que fazia com que aquele pão não se adequasse, não se substituísse ao pão efetivamente. É isso que me pareceu que foi colocado aqui. Foi na DRJ, é isso? Oi? Foi na DRJ. Não foi no despacho eletrônico. No despacho eletrônico? Não. Não, Despacho eletrônico, não. Ele disse que o DARF estava vinculado a outro débito. Tá. Isso deve ser os eletrônicos. Tá? É o eletrônico. Então, foi a DRJ que, respondendo à manifestação de conformidade do contribuinte, analisou essa questão do pão. Infelizmente... Não é isso? Eu acredito que seja, porque, na verdade, os despachos eletrônicos, todo mundo já está cansado de saber, não analisam a matéria. Ele faz batimento fático.
Então, ele não, fático não, de números, objetivos. Tem DARF disponível, está batendo DIPJ da Conco, ele faz esses batimentos, mas essa questão de fundo, então a gente aí começa a questão do ônus da prova. Aí o que ele fala? Aí ele diz que tem laudos sobre isso. Sim, presidente, mas aqui a DRJ nas folhas 9 do acórdão fala, eu transcrevi no processo, de fato, o sucesso da contribuinte da compensação. Pois não? Rafa, Gilson, é o seguinte, esse caso é o nosso caso típico de redução do tributo declarado, certo? Então, assim, o cara foi lá, disse que teve um pagamento indevido, aí quando o despacho decisório vai verificar, o pagamento bate com a base com o valor declarado. Aí o que acontece? Ele fala, não, mas o meu tributo devido não é 100, é 70. Por quê? Porque nas receitas, na base de cálculo, a gente incluiu coisa que não era para incluir, que é a alíquota zero. Só que, quando ele fala isso, aí ele fala do pão e um monte de coisa, ele não traz a contabilidade para mostrar que o valor realmente devido de tributo aí, que foi, vamos dizer assim, exaurido no pagamento que ele quer usar, que o valor de tributo devido é 70 e não 100. Ele não traz isso, ele não traz a contabilidade. Inclusive, o Rafael fala que falta provas, mas precisaria explicar que provas que faltam aí. No caso, é o quê? É o caso típico nosso. Falta demonstração contábil da base de cálculo, certo? Do PIS, COFINS, etc. Para o mês que ele está dizendo. Ele não demonstra isso, ele simplesmente traz... Ele entra no mérito de que a alíquota era zero e tudo mais, mas a gente não sabe até que ponto ele vendeu pão. Esse pão aí, né? Quanto foi. E não sabe se já na primeira base de cálculo esse negócio já não estava sendo descontado. A gente não tem esses elementos. Por quê? Porque ele não traz a contabilidade para mostrar quanto que é o tributo devido. Entendi. Então, assim, entendeu? Entendi. Não, é porque quando o Rafael coloca a questão da falta de provas, como você falou, sem especificar exatamente, e aí você ouve a sustentação que ele traz o laudo, bom, lógico, sendo despacho eletrônico, o único lugar que vai nascer a discussão o motivo efetivo do recolhimento indevido, de verdade, a discussão mesmo, material, só vai ser na manifestação de conformidade, né? Porque no despacho decisório não vai ter isso. E aí, a partir daí, que ele tem que demonstrar, não só que aquele pão realmente teria alíquota zero, mas que ele incluiu na base de cálculo que ele recolheu aquele pão. Então, são duas provas distintas. Uma que o pão faz parte, tem que ter alíquota zero. E outra que ele incluiu na base. É isso que está se falando. Não é isso? Me parece que ele até trouxe laudo que o pão pode ter direito à alíquota zero, mas parece que ele não me trouxe a parte contábil dizendo que essa alíquota zero, a base de cálculo continha aqueles valores. É isso. É isso, Rafael? Exato, presidente. Inclusive, agradeço ao Vinícius, de verdade. Tem que dar uma ajustada no teu relatório aqui e bota. Senão tu vai ser embargado. Está no último parágrafo isso, presidente. Até peço que leia e veja se está satisfatório, sendo que a maneira mais usual é a partir da sua contabilidade, acompanhada da documentação sobre a qual ela é embasada. Eu vou até completar, que deveria, a última linha do voto, isso. Exatamente para tornar uma decisão melhor e, além de ser insuscetível de embargos, que a gente preste melhor o nosso serviço. Ok, vamos passar Tem uma parte no voto do ADR. Pode falar, fala. Fala, Walter. Tem uma parte no voto da DRJ que ela tece comentários nesse sentido mesmo, né? Ela fala aqui que eu acho que o Rafael poderia até utilizar esses trechos aqui, né? Não obstante, para o período dos autos, a contribuinte não comprova essas vendas sujeitas à alíquota zero e, consequentemente, o pagamento maior. Então, quer dizer, a questão quanto à classificação do pão aqui, a priori, não é tão relevante.
relevante, né? Porque o que a DRJ está dizendo aqui é que não houve a comprovação efetiva de venda desses produtos, né? Desse pão aqui, que é sujeito a alíquota zero. Aí ele fala, com efeito, a interessada apresenta apenas memória de cálculo relativa às vendas dos produtos que entende caracterizar como pão comum, das quais constam alguns dados das respectivas notas, mas não a corresponde classificação fiscal. Não foram anexados quaisquer documentos contábeis, fiscais, aptos a comprovar, ou a menos indicar que as notas fiscais listadas efetivamente integram o faturamento do período em tela. Então, aqui eu acho que a DRJ aqui é esclarecedora aqui, o ponto crucial aqui da questão de prova, né? Só para... Então, eu acho que eu posso passar o voto. Posso passar o voto? Que eu acho que, não, assim, já gravou a lide, já temos o que a gente está discutindo, eu vou passar o voto, então. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok. Doutor Walker. Relator. Doutor Jorge. Como relator. Doutor José Renato. Presidente, como todo bom gordinho que gosta de um pão, eu lembrei dele. Eu adoro pão, cara, nem fala nisso. O pão é uma delícia. Rapaz, se eu pudesse comer só pão, tá. Eu lembrei que isso aqui a gente já julgou, inclusive, nessa turma aqui, mas com composição um pouco diferente, da própria Bimbo, que também tinha essa questão do pão. O Vinícius estava como suplente, se eu não me engano. Foi em 2018. Não, já não era mais suplente, não. Mas estava o Fenelon. Eu sei que eu não julguei. Eu acho que Não, você não estava. E a gente... Qual o número do acordo, Zé? Hã? Qual o número do acordo? É o 3302-005-651. Qual que foi o resultado? O que a gente está falando agora. Não veio. Veio todos esses... essa questão dos laudos também veio nesse processo, só que a prova de não utilizar esses produtos de alíquota zero não veio. Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Entendeu? E o relator foi o Diego, desse processo. Diego Vaz. Lembro dele. Só tive uma sessão. O Rafael pode até utilizar esse precedente aí, né? Também, com certeza. Mas sabe o que acontece, Walker? Eu, particularmente, tenho problemas de usar precedentes nesses casos, porque é muito singular. Porque aquele podia não ter prova e esse ter. Ou vice-versa. Se a gente tivesse discutindo a questão da classificação do pão, eu acho até que precedente seria interessante. Mas, bom, isso é uma opinião minha, absolutamente minha, tá? É porque eu acho que é muito... É questão de prova, né? Cada um tem uma maneira, cada processo foi... Também foi de prova, mas beleza. Por acaso foi igual, parece. Mesma coisa. Eu voto com o relator, presidente. Ok. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso. Nós temos o voto do relator. Esse mesmo resultado, estou copiando para os itens... cadê? 54 a 61. 54 a 61. Tá. O próximo item da pauta vai ser o 62 a 64. Bom, então deixa eu copiar. Peraí. O 64 também tem sustentação oral. Isso. 62 a 64. O Val, pode convocar o patrono do processo da empresa Cimento Poti? Ok. Obrigado. Item 62 a 64 da pauta. Doutor Lucas, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem que foi dada no chat. Item 62 a 64 da pauta. Doutor Lucas, o processo será julgado agora.
Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Está sendo convocado, presidente. Obrigado. O presidente, só aqui, Pois não. antes do senhor me falar mais alguma coisa sobre, eu estava vendo aqui na indicação, né, disso aqui na pauta, e aí eu falei, puxa vida, tem alguma coisa desses processos aqui que são meus, esse Poti. Ah, o Poti, tá. Perfeito. Não, eles são diferentes. Então, em tese, eles são diferentes. Pois é, mas não são. Na verdade, um deles aí eu vou te explicar por que isso acontece. Quando eu mandei aí, quando eu faço a planilha, quando é processos que são iguais, que são do mesmo patrono, da mesma empresa, eu copio a linha de cima e venho descendo. E aqui na indicação, quando a gente copia isso, que tem essa abinha verde aqui, que fala dos filtros, ele vem descendo, ó, 78, 79, 80. Então, ele mudou a indicação deles, entendeu? Mas a indicação é a mesma para todos eles. Entendi. Eu estou vendo, é exatamente sequencial. Foi isso que aconteceu. Mas eles são iguais. Só um deles que vai ter... Ainda bem que eu coloquei. Na verdade, a única que eu não fiz isso, foi com a Gol, que ficou separado, que eu acho que até que é do Jorge. Mas acho que tem que retirar de pauta. Porque tem alguns processos que eles não são... bom, pelo que vocês me informam, eles não tratam da mesma matéria. Sim. Mas eu tenho tentado, mesmo assim, a não ser que seja muito, tipo aduana e IOF. Bom, mas aí eles ficam no mesmo dia que eu coloco no mesmo dia. Mas fosse assim, aduana e uma coisa completamente diferente, aí eu estou tentando deixar junto. Por mais que não atrapalhe nada, porque o contribuinte não está tendo que viajar, né? Ele resolve isso via... Mas aqui realmente está, ó, sem trânsito julgado, data da valoração, obrigação Eletrobras. Ou seja, para mim são 3 assuntos diferentes. Exatamente, não tem nada a ver. Tudo compensação, mas com assuntos diferentes. Mas não tem nada a ver. Subiu. O Val, você já chamou? Ele está presente? O Walker sumiu também. O Walker. Tudo bem, vamos ver aqui o Val. Ok. Ô, Val. Eu tenho que ver se caiu lá, Brasília. Não sei, pode ter caído. Falando nisso, Walker, você está gravando? Já estava? Boa tarde, doutor Lucas. Só um minutinho que eu quero só ver se Ô, Val, você está presente? Como é que eu vou saber agora se ela está gravando ou não está gravando? Estou gravando sim. Então tá bom. Dá sinal de vida aí, Val, senão... É porque está caindo... Não sei se Brasília caiu, aí se caiu... Está caindo. Toda... Está caindo, eu estou tentando entrar na outra sala, mas está tudo certo. Pode dar continuidade. Tá. Quando acontecer isso, eu não sei qual é a maneira. Então, a gente tem que arrumar uma maneira de você se comunicar com a gente, para a gente parar, para não julgar. Bom, mas sendo que o Walker está fazendo aqui o nosso backup. Né? Ok. Bom, então vamos lá. Boa tarde, doutor Lucas, tudo bem? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Os senhores me escutam? Essa é a pergunta que eu faço. O senhor escuta a gente e nos vê? Perfeitamente, presidente. Também estamos escutando, tá ótimo. Bom, o item da pauta é o item 62 a 64, que o relator já me adiantou que são processos similares, e, na verdade, é um acompanhamento, foi pedido de acompanhamento e não de sustentação oral. Perfeito, presidente, isso mesmo. Tá. Doutor Zé Renato, o senhor está com a palavra. Item 62, processo final 2006-81, Cimento Poti. Obrigado, presidente. Vamos lá. Cimento Poti, final 2006-61. Trata o presente processo de manifestação de conformidade de despacho decisório
que, com base nos fundamentos expostos no parecer de florestais... Zé Renato, Oi. Zé Renato, Oi. só um minutinho. Doutor Lucas. Oi, cara. Doutor Lucas, o senhor está aí? Não, tá cinza aqui a coisa dele. Tá, então, só um minutinho, que senão depois... Com certeza, presidente. Só um minutinho. Deixa ele entrar na sala de novo. Sim, senhor. Ele está voltando. Todo mundo colocou, botou baixa definição, senhores? Doutor Lucas, o senhor está nos ouvindo de novo? Perfeitamente. Sempre estive escutando os senhores, presidente. Estou aqui na sala. Tá, mas não desliga a imagem, não. Mantenha a imagem ligada, por favor. Claro. Ok? Eu só peço para tirar o áudio, mas mantenha a imagem ligada, por favor. Doutor Zé Renato. Bom, vamos lá. Manifestação de conformidade, despacho decisório, que passou a integrar o despacho, e tendo em vista a incorporação da contribuinte daqui do POTI pela Votorantim, com jurisdição de delegacia da Receita Federal de Recife, no uso da competência tal, ele resolveu o seguinte: tomo sem efeito o despacho decisório de florestais, proferido pelo delegado de João Pessoa, do qual o contribuinte ainda não foi cientificado e convalidando os demais atos processuais praticados no presente processo. 2. Não homologa as compensações relativas a PIS, os períodos de apuração de 1 de 99 a 3 de 99 e as relativas a COFINS, nos períodos de 1 de 99 a 3 de 99. Determino que sejam homologadas as compensações que o contribuinte realizou ou não sejam homologadas. As compensações que o contribuinte realizou ou venha a realizar com créditos relativos à ação judicial objeto do presente processo. Determinou que encaminhe-se cópia do despacho decisórios para a delegacia, para a Câmara, aqui, do Conselho de Contribuintes, na época, para a ciência daquele serviço, o Conselho faça os processos 2002-70 e 2002-14. Cientificada na negativa, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade que contesta o indeferimento com as seguintes razões. O presente processo foi formalizado pela delegacia de uma pessoa para fins de monitoramento do crédito tributário do CTF, do ano de 99, como compensados pelo impugnante nos moldes do artigo 66 da 8383, combinado com 154 do CTN, e com base em decisões judiciais então vigentes, exaradas no mandado de segurança número tal, distribuído pela 12ª Vara da Justiça. Tudo. 12ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco. Nesse processo judicial, restou garantido o direito da requerente, de compensar os valores pagos a maior de PIS em face à declaração de constitucionalidade dos decretos leis 2445 e 2449, utilizando-se da semestralidade de cálculo do PIS. A compensação foi procedida nos termos do artigo 66 e 150, por intermédio de declaração da DCTF do ano de 99. A impugnante foi intimada, do despacho decisório, o qual resolveu somente agora, em 2007, não homologar as compensações informadas em DCTF relativas aos períodos de 1 de 99 e 3 de 99. Um despacho exarado em 2007 e um processo administrativo que teve início em 2006 tenta realizar lançamento tributário na forma do artigo 142, 145, de tributos que pretensamente teriam sido compensados a menor mais de 8 anos antes, em 99. Tal decisão errônea teve como fundamento o parecer o qual, após a análise das planilhas de cálculo elaboradas por meio do sistema utilizado pela Receita Federal, o CTSJ, informou ter sido encontrado valor zero para a obrigação de repetir o indébito fiscal pela companhia da compensação informada em DCTF de 99, propondo desta feita a imediata cobrança dos créditos tributários indicados como compensados
com base em ordem judicial, como se a autoridade não tivesse submetido os termos, não estivesse submetida aos termos do artigo 154 CTE. Não há como prevalecer vergastada determinação, em primeiro lugar, porque a manifestação da autoridade fiscal ocorreu serodiamente. Haja vista que os valores foram declarados compensados em DCTF, conforme a 62833, a 8383, durante o ano de 99, sendo que tais declarações do contribuinte foram homologadas definitivamente, de forma tácita, durante o ano de 2004, tendo ocorrido a decadência do direito à fazenda de alterá-las para efetuar a cobrança nos termos do artigo 142. Aí ele fala da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, falando da Lei Complementar 07, né, do PIS, né, do cálculo do PIS, que passou a ser a 0,70. Falou que, no presente caso, o contribuinte efetuou os pagamentos parciais dos tributos em 99 e declarou expressamente na DCTF que o restante do débito estava compensado com os créditos favoráveis que obtivera no processo judicial. A principal característica desse tipo de lançamento tributário, no caso, é a inação da autoridade administrativa por 5 anos. Desta forma, o teor do 150, o crédito cobrado dos eventos ocorridos em 99, declarados em CTF, em condições extintas pela decadência. Assim, não há a menor sombra de dúvida de que ocorreu a decadência do direito do fisco em realizar qualquer lançamento. Aí, tá. Vem batendo toda essa questão e no final ele discute de novo a questão da inconstitucionalidade dos créditos. Traz aqui no processo administrativo isso, tá? O acórdão do qual foi retirado o relatório acima julgou improcedente a manifestação de conformidade, recebendo a seguinte emenda: propositura de ação judicial, renúncia a instâncias administrativas, pedido de compensação. Os pedidos de compensação pendentes de apreciação, quando fundados em crédito, que seja decorrente de decisão judicial não transitar julgado, não podem ser cometidos em declaração de compensação. A homologação tácita, para efeitos de compensação não convertidos em declaração de compensação, ainda existe a homologação tácita. Inconformada com a decisão acima mencionada, o contribuinte interpôs recurso voluntário, onde repisa a tese da decadência e homologação tácita, além de discutir a matéria relacionada à inconstitucionalidade dos decretos 445, 449. Foi distribuído, veio para o CARF, foi distribuído, esse é o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto. Mas eu acho que dá para resumir esse voto, né, doutor? Presidente, primeiro, concomitância. Mas o voto é pequeno, né? Mas é que... vamos lá. Curso tempestivo. Tá. Conforme relatado, o presente processo tem por objeto negativa de compensação feitas pela contribuinte por meio de CTF, tendo em vista processo de provimento judicial relacionado à inconstitucionalidade dos decretos, utilizando a extinção parcial do crédito tributário de PIS e COFINS nos períodos de apuração compreendidos de 1 de 99 a 3 de 99. Quando é concomitância, ela vem novamente no recurso falando sobre a inconstitucionalidade dos decretos. Como essa questão foi levada ao judiciário, eu estou falando que aqui há concomitância, então não tomo conhecimento dessas matérias. Decadência e homologação tácita. Vixe, piscou todo mundo aqui, tá todo mundo aí? Tá. Sim. Bom, segunda recorrente, os débitos dos créditos tributários do período de apuração compreendidos de 1 de 99 a 3 de 99 não podiam ser lançados, pois estavam extintos em decadência. Há entendimento consolidado na jurisprudência desse Conselho de que a regra de contagem do prazo prevista no 154 somente se aplica aos casos de lançamento por homologação em que é realizado o pagamento antecipado do tributo. Aqui eu venho falando também do que se não tem o lançamento, não tem o pagamento, né, conta-se com relação ao artigo 173.1. Trago essa matéria, recursos, já foi o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, julgado por repetitivo. Só um minutinho, não quero interromper, já te interrompendo, Zé. Isso aqui não é pedido de restituição? Pedido de... Compensação. Então, o que tem a ver com o lançamento? Não, porque ele fez a compensação, aí o... Mas o que a gente... Normalmente, quando eu pedi de restituição, compensação, e ele vem falar do 150 a 173,
o praxe dessa turma é falar que não se aplica isso, né? Não é isso? Não, mas nesse caso aqui teve pagamento parcial. Não, mas aí é quando você pensa no pagamento parcial quando tem um auto de infração em cima daquele tributo. Mas no caso aqui, a gente não está tratando de auto de infração. Me parece que a questão é outra. Quando foi feita essa compensação em 99... Foi isso? Foi, 99, isso. Então, é a questão da confissão de dívida, né? DCTF como confissão de dívida. Isso, exatamente. R$99, tá. Que não era confissão de dívida. Sim, mas pelo que eu estou entendendo aqui, a discussão, se é uma manifestação de conformidade, a discussão está no pedido de restituição. Então, o que se tem que discutir é se houve ou não a homologação tácita das compensações. Primeiro, se a gente entende... Não, é porque teve... É porque acho que é isso. Não havia... Não havia, né, o caráter de confissão de dívida da DCTF, e, pelo que eu entendi, a fiscalização fez o lançamento. Exato. Foi isso mesmo. Mas que não está sendo discutido nesse processo. É decorrência. Não, sim, mas não está... Não, tudo bem, pode até ter feito, mas não está discutido nesse processo. Esse processo não é de auto de infração. Espera aí só um minutinho. E mais, a gente tem que lembrar que tem uma decisão em repetitivo, se eu não salvo engano, que para fazer a apuração do quanto devido, não tem que fazer o auto de infração. Não é isso? Não. Tá certo. A gente até julgou alguma coisa parecida há pouco. A questão é que, naquela época, a DCTF não era confissão de dívida. Tudo bem. Isso eu não vou discutir. Para a questão de você constituir o crédito, para você constituir o crédito e cobrar o crédito, eu não tenho dúvida. Mas para você analisar o quantum devido, você não precisava disso. Não. Então, como aqui a gente está analisando a restituição, e o que importa para a gente é o quantum devido e quanto foi pagado indevidamente, para poder ter a restituição, ou seja, o fundamento é recolhimento indevido ou maior que o devido, eu preciso saber o quanto. E quanto eu deveria, e quanto eu paguei. Então, tanto faz a questão de ter sido constituído ou não. Agora, para cobrar, com certeza. Até porque agora tem um repetitivo, inclusive, especificamente para esse caso. Então, 2445 e 2449. Que fala o seguinte: você não precisa constituir o crédito para poder fazer a reconstituição descrita, para saber se devia ou não devia. Então, na verdade, todos aqueles casos... Bom, a gente já julgou isso várias vezes, né, senhores? Eu estou falando uma coisa nova aqui? O Walker, Vinícius, Rafael, a gente já está julgar isso. O caso aqui é que o seguinte... O problema é o seguinte... Tem mais alguma coisa que eu não vi. O caso é o seguinte, foi uma compensação em DCTF, aí o que acontece? O fisco revisou a DCTF e viu que os créditos eram de decisão judicial não transitada em julgado, aí glosou os créditos e cobrou apenas o valor do débito confessado em DCTF. Não tem lançamento aqui. Então, se não tem lançamento, não se aplica a análise, a gente não tem que analisar a decadência do 150 nem do 103. Não é isso? Eu entendo também que nem a questão de homologação tácita... Mas é outro caso, a gente vai ter que analisar daqui a pouco isso. Parece que acaba misturando aí no argumento do contribuinte,
nem no caso aqui seria. É exatamente isso que a DRJ refuta, né, também, a homologação tácita, porque não seria aplicável a esse tipo de situação em que não é declaração de compensação, mas pedido de compensação através de DCTF e tudo mais. E além de tudo isso, com crédito judicial sem o trânsito em julgado. E não se transformou. Se tivesse pedido, vamos dizer que tivesse pedido, esse era um daqueles casos do pedido que não se transformou em decomp. E se ele não se transformou em decomp, você não pode falar em homologação tácita. Bom, mas tudo bem, esse caso não tem nem o pedido, a gente também já julgou isso várias vezes, que é a questão da DCT. Veja, Carlos, eu não sei se é porque... Vamos lá, vamos tentar pontuar para você. É que a gente já apreciou algumas vezes, eu acho que o relator não percebeu essa questão, né, Zé? Você está sem som. Na verdade, aqui eu fiz confusão com a declaração, que realmente a questão seria que isso não é uma declaração de compensação. Exatamente. A gente vai chegar ao senhor, mas é só... Eu acho que eu não me fiz entender. Eu não discordo de você quanto a isso, só que no relatório da DRJ, nas argumentações que o contribuinte faz na manifestação, ele fala em lançamento. Foi por isso que eu toquei no ponto do lançamento. Certo. Entendeu? Mas eu concordo com você que para apuração do quanto que seria ressarcível ou não, ou restituível ou não há que se falar em decadência, nem em homologação tácita, evidentemente. Perfeito. Ok, então vamos à votação. Doutor José Renato, o senhor está não conhecendo empate, na parte conhecida, negando o provimento, é isso? É isso. Ok. Passo a palavra ao doutor Walker. Não, Vinícius. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator.
Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, a unanimidade de votos foi conhecida em parte do recurso e na parte conhecida foi negado o provimento. Esse é o do 62. Os demais são iguais? Não, tem uma pequena diferença aqui no... Zé. Oi. O CAIPA que você relatou é exatamente igual. Esse caso aí. Exatamente. Eu tava fazendo o cotejo agora dos dois. Isso é verdade. Exatamente. É a mesma coisa. É exatamente igual. E é desse ano, se não me engano, né? Eu acho que é desse ano, CAIPA. Não, foi semestre passado, sessão passada. Por isso que eu tô olhando aqui e falei, onde que eu fui me meter com esse negócio? Mas vamos lá. É que você tá com tempo. Tô com bastante tempo. Mas bem lembrado. O 2006-98, ele diz também, a pedido de declaração de compensação, basicamente a mesma questão aqui que foi julgada. Tá? A única coisa que não houve a demonstração efetiva da contribuinte em relação a isso, e no recurso, ela não trouxe nenhuma alegação nova que pudesse infirmar o que foi decidido pela DRJ, tá? Então, basicamente, foi declaração de compensação também, assim, é de ser reconhecido o direito creditório pleiteado em declaração de compensação devidamente aferido pela autoridade julgadora, a qual deverá ser aproveitada pela administração pública segundo as regras estabelecidas na legislação tributária. Compensação, pagamento e imputação. A imputação de pagamentos nas relações tributárias é regulamentada pela legislação tributária, não sendo aplicados o Código Civil, pelo que se computa a proporcionalidade principal e juros. Manifestação de conformidade, apresentação de provas. Manifestação de conformidade mencionará os motivos de fato e de direito que se fundamentam, os pontos de discordância e as razões de prova que pretende possuir. Aqui, com essa declaração, por unanimidade de votos, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado, e aí ela, inconformada com essa decisão, ela interpôs recurso voluntário, em que ela traz ipsis literis a manifestação de conformidade, tá? Esse relatório. Voto. Conforme se depreende do relatório Arulhos, o presente processo trata de declaração de compensação de débitos informados com suspenso por medida judicial na DCTF, relativo aos períodos de 5 de 98 e 12 de 98, tendo em vista o direito creditório verificado na ação judicial. A decisão recorrida, que teve por fundamento o trabalho feito por auditor fiscal da delegacia da RFB, bem como de pareceres e diligência, onde foram demonstrados de forma clara os procedimentos utilizados para a apuração do direito creditório pleiteado pela recorrente, restou consignado que, apesar das manifestações em contrário, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar suas pretensões, não trazendo aos autos provas que pudessem infirmar o trabalho da auditoria fiscal. Ressalta-se ainda que a recorrente, em que pese ter promovido o recurso voluntário tempestivamente, bastou-se a reprisar o que outrora trouxe na manifestação de conformidade, sem, novamente, provar o que fora alegado. Desta forma, por entender que o acordo recorrido não merece reparo, peço vênia como facultado no artigo 50 da 9874, utilizar como minhas razões de decidir. Bom, acho que resume aqui, presidente, o que você entender que vale a pena resumir para que todos entendam o seu voto? É que, na verdade, ele é comprido, mas ele é bem explicativo do que aconteceu. Bom, conforme exposto, a recorrente...
Faça como o senhor quiser, doutor. O senhor é o relator. Tá. Conforme exposto, a corrente obteve decisão favorável dos decretos, inconstitucionalidade dos decretos. Assim, obteve reconhecimento parcial para a cobrança, o reconhecimento judicial, para que a cobrança do PIS fosse efetuada aos moldes da 70, da 770. Demonstrativo de pagamentos. Preliminarmente, a empresa recorrente apontou para a DRJ, a DRF, que a DRF deixou de computar em seus cálculos os pagamentos correspondentes aos períodos de apuração de julho, agosto e setembro de 88, nos valores tais, respectivamente indicando como provas demonstrativos contábeis de folhas tais. Além disso, indica que o demonstrativo de pagamento RFB computou pagamentos com valores inferiores no período de apuração de janeiro a dezembro de 90 e agosto de 91, justificando que foram considerados os valores originais sem a correção monetária do período de apuração de janeiro a dezembro de 90, e somente o pagamento complementar para o período de apuração de agosto de 91. Aí, nessa questão aqui, a DRJ considerou que realmente houve um equívoco em um deles, fez a correção desses valores e demonstrou dentro do processo que a diligência, feita a diligência, eu vou no item 15 aqui deles. Cumpre indicar que a unidade de origem, em resposta à diligência requisitada, não confirma nos registros juntados a comprovação dos recolhimentos. De início, cabe dizer que em pesquisa de folhas tais, no arquivo, em microfilme, de contribuintes sob a jurisdição da DRF de Fortaleza, com informações relativas às receitas arrecadadas nos períodos de julho de 88 a dezembro de 90, não se confirmou o recolhimento dos valores apontados na manifestação de conformidade, tampouco fez o contribuinte prova documental quanto a tal fato, tendo apenas juntado demonstrativos contábeis e listagens de pagamento, onde fez constar tais valores. Cabe dizer que o levantamento teve por parâmetro os recolhimentos indevidos do estabelecimento matriz da empresa da Companhia Cearense de Cimento, com vistas à determinação do direito creditório que fazia jus ao estabelecimento. Ainda que haja a possibilidade de tais valores terem sido objeto de recolhimento por estabelecimento filial fora da jurisdição de origem, o contribuinte não fez produção de provas e nada informou a esse respeito. Aí ele traz todos os extratos, todo o extrato de conta, todas as questões relacionadas ao levantamento feito pela DRF, pela DRF, realizando a diligência solicitada pela DRJ, e constatou-se lá que havia, sim, uma diferença, mas deu essa questão, né? Deu essa diferença justamente porque julgou, em parte, procedente a manifestação de conformidade. Vamos ver se eu consigo ir no final para não demonstrativa de utilização de pagamentos. Só um minutinho, presidente. Demonstrativo de compensação. Ok. Aí no final aqui ele trouxe vários argumentos relacionados a decisões, e aí a DRJ fala que decisões administrativas ele não teria como seguir. Você está em qual item do teu...
Estava aqui no 52, que ele já veio, já trouxe aqui os... 52? Os débitos em tela, declarado DCTF. Ele trouxe aqui a apuração e demonstrando aqui que não existiria saldo, né? Na verdade, isso aqui é o resultado de uma diligência, não é isso? Exatamente, o resultado da diligência que comprova que ele tinha... Ele teve ciência dessa diligência. Sim, teve ciência dessa diligência. E ele não trouxe nada para contestar essa diligência. Mais nada, não trouxe nada no recurso voluntário. O recurso voluntário dele é cópia da manifestação de conformidade. Por que eu estou falando isso? Porque se você for ver se são questões fáticas, ou seja, apuração, aplicação de alíquota, aplicação de imputação, a não ser que a gente discorde da maneira da imputação ou de algum índice que foi utilizado, ele não trouxe nada? Não. E outra, todos os índices utilizados para fazer aqui a imputação, a apuração, todos eles foram de acordo com o que foi determinado pela decisão judicial, inclusive teve observância dos expurgos inflacionários, teve tudo aqui. Então, e outra, não teve nada que fosse de diferente aqui no recurso voluntário que pudesse infirmar isso. Então, por essa razão, eu acolho a decisão da RJ e voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Passou a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Acabei fechando o voto. Ela tem preliminar, não, né? Não. Não. Tá. Então, foi negado o provimento por unanimidade de votos. Esse foi o item 63 da pauta. Agora vamos ao item 64. Da mesma empresa, processo final 2010-35. O 64, eu estou propondo uma resolução pelo seguinte. Ele está ligado com o processo 2006-98 que a gente acabou de julgar. Vou direto ao voto aqui, tá? Tá, pode ir ao voto. Conforme se depreende do relatório Alures, o processo trata de declarações de compensação em débitos informados, como suspensos por medida judicial na DCTF, relativo aos períodos de 31/10/88 a 30/9/95, tendo em vista o direito creditório verificado em ação judicial. Na decisão recorrida, que teve por fundamento o trabalho feito pelo auditor fiscal, bem como os pareceres de diligência onde foram demonstrados de forma clara os procedimentos utilizados no direito creditório da recorrente, restou consignado que, apesar das manifestações em contrário, o contribuinte não logrou êxito. Isso aqui também estava no... Ressalta-se ainda que a recorrente, em que pese ter promovido recurso, copiou também. Não, esse aqui estava do outro. Isso aqui é do outro, mas desconsidera. Vamos lá. Segundo o relatório acima, podemos verificar que o presente processo guarda estreita ligação com o processo de final de 2006-98, no qual se discute a existência dos créditos oriundos da mesma ação judicial indicada pela recorrente nesses autos. Convém ressaltar que a decisão guerreada restou expressamente consignada a estreita relação entre o presente processo e o de número de 2006-98, utilizando-se a contribuinte das mesmíssimas razões de defesa nas duas demandas. Analisando os últimos atos do processo 2006-98, verifica-se que não há, até o presente momento, decisão definitiva. Considerando, pois, que os créditos apresentados nos dois processos são decorrentes da mesma ação judicial, ou seja,
são efetivamente os mesmos. Entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado na unidade de origem até que se haja decisão definitiva sobre as compensações realizadas no processo de final 2098. Após julgamento definitivo, o referido processo, a unidade de origem deverá. Aí tem aqui o que a gente estava utilizando, que foi feito pelo Vinícius, inclusive, numa dos votos dele. E aí eu estou voltando, então, por converter o julgamento em resolução, presidente. Ok. Nesse caso, é aquele famoso sobrestamento / diligência. Isso. Explica para o doutor Carlos, por favor, essa figura aí que a gente acabou inventando. Então, Carlos, esse sobrestamento / diligência que o doutor falou aqui, né, o doutor Justo falou, quando a gente tem a discussão de um processo que está discutindo o crédito, que vai trazer reflexos a outro processo, a gente faz com que seja sobrestado a diligência para o sobrestamento, para que a gente não precise trazer de novo, voltar aqui e pedir para que eles façam um levantamento dos créditos ou apurem esses reflexos de novo. Então, assim, eu evito 2 resoluções, que eu teria que esperar aquele processo ser resolvido e tá sobrestado. E aí eu pedi para descer, para fazer os reflexos, para voltar para a gente fazer de novo o julgamento, né? Então, com essa figura que a gente intitula aí diligência / sobrestamento, a gente evita uma dessas diligências, né? Porque ele já vem para a gente com a apuração dos créditos e a gente já julga ele de uma vez por todas. Certo? Para mim tá certo. Só para ver se o doutor Carlos entendeu. Não, beleza. Tá. Então, convém bonimizar em comentar em sobrestar o processo na unidade de origem até a decisão final do processo número, vou copiar o número aqui para copiar certinho, é o 2006-98, né? Isso. Não, esse aqui o final 2006-98, exatamente. Esse aqui é o final 2010-35. Ok. Então, vai estar sobrestado, então, ficou sobrestado na origem até a definitividade do processo número tal, e aí que vem os termos do voto do relator, doutor Carlos, nesse caso aqui, exatamente o que ele vai estar falando. Olha, depois, não basta você botar aqui a decisão definitiva, não, eu quero que você fale quais são os reflexos daquela decisão nesse processo aqui. Mas sabe o que eu estava pensando sobre isso, Carlos? E estava vendo o seguinte, a sessão de vocês é bem diferente da nossa, né? A sessão de vocês não é uma sessão virtual assim, né? E talvez ser explicativo... Na minha turma é exatamente igual a essa. Ah, é assim? É. Ah, tá, porque eu achei que não fosse. Desculpa, achei que... Algumas turmas não são mesmo. Ah, tá, tudo bem. Bom, em sendo igual, eu não consigo mais explicar. Eu tinha uma explicação para aquilo que a gente estava falando, que seria, por não ter a sessão efetivamente virtual, você ter toda a decisão ali na ata, muito bem explicada, era bastante razoável. Mas se o senhor está falando que é exatamente igual, aí eu continuo, eu vou desistir de dar essa explicação, e nem vou perguntar. Você sabe que a gente não tem perguntas que a gente não quer a resposta, né? É melhor não perguntar mesmo, porque normalmente quando a gente pergunta algo, a resposta é pior do que antes. Exatamente, doutor Carlos, eu já vi isso, já sofri na pele várias vezes. Isso eu não faço.
E o senhor, como ex-inspetor, já deve ter dado algumas respostas que o senhor preferia não ter dado, né? Eu lembro até hoje de um caso em Rondônia que os caras perguntaram assim, não, vamos lá no delegado perguntar se a gente vai fazer greve? Olha, se ele vai cortar o ponto, qual é a resposta do delegado? Qual é a resposta que você acha que o delegado vai dar? Não, pode fazer greve, não vou cortar o ponto, não. Desculpa, doutor, não tem nada a ver com isso, não, mas é que eu lembrei disso e achei ótimo. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida nesses 3 processos? Tá, presidente, perfeito. Já fiz as anotações aqui, tudo anotado. Agradeço aí a turma, ao relator, e um ótimo dia para os senhores. Nós que agradecemos, tenham um bom dia. Obrigado. Bom, com isso votamos o 62 e ao 64. Agora, 65. Vocês são duros e vocês querem um intervalo ou vamos seguir? Vamos correr mais esse depois. Fala, estou ouvindo tudo aí, Paulo. Tira seu fone. Obrigado. Oi, senhores. Vamos seguir? Segue mais esse aí. Segue, presidente. Então, vamos lá. Então, o Val, faz a gentileza de convocar o patrono do item 65 da pauta. Só um minuto, presidente. Obrigado. Item 65 da pauta, doutora Joyce. O processo será aprovado agora. Por favor, verificar a mensagem com os dados do Estado. Mas eu me lembro, esse negócio da consulta que o pessoal fez foi para a época da primeira reforma da Previdência, lá atrás. Aí os caras a gente estava fazendo greve, né? Fazia aquela greve, assim, dentro da repartição, uma greve que, assim, você ia, mas não ia, né? E aí, nego, e aí, tem que assinar o ponto? Ah, vamos perguntar ao delegado. Porra, como assim? Você vai mandar um e-mail para o delegado, um notes, na época era notes, né? O delegado perguntando isso? O que você espera que o delegado faça? Ele vai olhar o ponto todo dia, para quem assinou e quem não assinou. Boa tarde, doutora Joyce. Boa tarde. A senhora nos ouve bem e ver? Sim. Ok. Então, doutor Jorge Abud, item 65 da pauta, processo final 2017-99, recorrente é Dimatex. O senhor está com a palavra. Ok, presidente, eu vou soltar o relatório. Por favor, doutor. Processo 13.161.901.2017/99, Dimatex Indústria e Comercial de Confecções Limitada. Relatório. Trata presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho decisório relativo à perda de conta transmitida para restituir R$126.000, em função de alegado pagamento maior. Código de Receita 6.912, referente ao período de apuração 31 de julho de 2016. Em 7 de junho de 2017, por meio do despacho decisório, a autoridade tributária homologa parcialmente a compensação declarada na DICOMP. Reconhece crédito de R$42.000. Indefere perde final 1137 supracitada declaração sob a fundamentação de pagamento encontrado estar parcialmente utilizado, não restando crédito disponível para restituição pleiteada. Em 21 de junho de 2017, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em 21 de julho de 2017, protocola a manifestação de inconformidade. Em 18 de janeiro de 2018, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O contribuinte ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Doutora, são 15 horas e 25 minutos. A senhora tem 15 minutos regimentais. Está com a palavra.
Perfeito. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos os conselheiros e demais presentes nessa sessão virtual de hoje. Como bem exposto no relatório, a recorrente objetiva o reconhecimento do integral pedido de restituição transmitido em setembro de 2016 como decorrência de um pagamento indevido do PIS correspondente à competência julho do mesmo ano. Porque o pagamento foi realizado em 2 vezes maior do que o montante devido, como decorrência do preenchimento equivocado do DARF. Ou seja, a empresa fez o recolhimento com 4 dias de atraso, mas ainda dentro do mês de vencimento. E nessa situação, era devido somente à multa moratória de 0,33 ao dia e não os juros. Todavia, no momento de preencher o DARF, o valor do principal e da multa moratória foi colocado no campo correspondente aos juros e a empresa fez o recolhimento, nascendo aí o pagamento indevido. Como consequência, a recorrente observou o equívoco e emitiu um novo DARF, já com os valores corretos, e efetuou um novo pagamento. Isso na mesma data e no mesmo código de recolhimento. Senhores, se me permitem, eu gostaria de compartilhar aqui uma tela só para apresentar esses comprovantes. Todos estão visualizando? Sim, doutora. Perfeito. Então, nesse quadrinho, eu estou demonstrando os 2 pagamentos que a empresa fez no dia 29 de agosto de 2016 e, no primeiro comprovante, o equívoco no momento de preencher o valor total do tributo. Então, como consequência, ela recolheu 2 vezes maior do que o devido. E, no segundo comprovante, então, o que deveria ser o pagamento correto. Então, nessa situação, restou um pagamento no total de 126 mil, sendo que o realmente devido era somente R$ 42.102. Então, os R$ 84.204 foi objeto do pedido de restituição. E como é possível verificar nessa tela, existe ainda um saldo credor disponível no valor de R$ 42.102. Isso em consulta direto lá no ECAC da empresa. Pois bem, feitas essas considerações, é possível observar que a controvérsia ela é originada de um equívoco do próprio contribuinte, mas que em momento algum afasta o direito de crédito da empresa e a possibilidade de que vossas senhorias reconheçam essa possibilidade por meio do pedido de restituição. Inclusive, nessa próxima tela, a gente coloca aqui um pedaço do pedido justamente apontando esse pagamento indevido na data de 29 de agosto de 2016, no código 6912, que é o PIS não cumulativo, no valor total de R$ 84.204. Em que pese a delegacia de julgamento entender que, pela manutenção do despacho decisório, sob o fundamento de que o erro, de fato, não restou suficientemente comprovado, e que a DCTF retificadora foi transmitida após a ciência do despacho decisório, a recorrente entende que esses fundamentos merecem uma reanálise desse egrégio conselho. Primeiro, porque o erro de fato foi sim devidamente demonstrado com a juntada desses comprovantes de pagamento, ambos realizados na data de 29 de agosto de 2016, apontando ali o equívoco da empresa. Além disso, a empresa também fez a juntada da DCTF e da EFD Contribuições com o objetivo de demonstrar o valor que era efetivamente devido a título de PIS. Esses documentos estão na página 61, 62, 73 a 97 e 120 do processo eletrônico. E o segundo motivo
que seria a retificação da DCTF, a empresa demonstrou também no processo que essa retificação ela não ocorreu antes da ciência do despacho decisório. Ela ocorreu em janeiro de 2017 e a ciência veio em junho de 2017. Ainda assim, caso a retificação tivesse ocorrido após a ciência, é importante lembrar que, por meio do parecer normativo COSIT número 2 de 2015, foi reconhecida essa possibilidade aos contribuintes, desde que observado o prazo de 5 anos e as vedações legais. Portanto, a recorrente entende que o direito creditório, ele subsiste e é passível de reconhecimento por parte de vossas senhorias. Então, por esses motivos, a empresa pede, então, pela reforma integral do acórdão recorrido, o total provimento do recurso voluntário, com o objetivo de que o saldo credor de ambos os pagamentos realizados na data de 29 de agosto de 16 sejam alocados para pagamento do saldo devedor do débito apontado na DECOMP vinculada ao pedido de restituição que está sendo objeto desse julgamento. Então, em resumo, são esses os nossos argumentos e eu devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutora Joyce. Passo de imediato a palavra ao doutor Jorge, relator. Vamos ao voto. Gematex Indústria e Comercial de Confecções Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a analisar sob a alegação de pagamento indevido ou maior, ocorrido na data de 29 de agosto de 2016, no valor total de R$ 84 mil. A recorrente transmitiu o pedido eletrônico de restituição para compensar débitos da COFINS. Para tanto, transmitiu as seguintes declarações de compensação. O despacho decisório assim decidiu. O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologo parcialmente a compensação declarada. Não há valor a ser restituído, ressarcido para os pedidos de restituição do ressarcimento. Sendo assim, concluiu pela homologação parcial da declaração de compensação, passando a exigir um crédito tributário no valor total R$ 54 mil. O interessado ingressou com manifestação de inconformidade alegando que efetuou o pagamento em espécie, no valor de R$42.102,24 na data de 29 de agosto de 2016, da contribuição ao PIS/PASEP referente ao período de apuração de 31 de julho de 2016. Para tanto, anexou os seguintes documentos. O acórdão de manifestação de inconformidade assim se manifestou, as folhas 03 daquele documento. Observa-se que, por entender suficiente a comprovação de seu direito, a contribuinte acostou aos autos apenas cópias de DARF e de DCTF. Tais documentos, todavia, não evidenciam, de forma inequívoca, o direito pretendido em débito, e neste sentido provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei, a que será catado ato administrativo realizado. Por fim, cumprimos observar que o direito creditório reconhecido condiz com os valores declarados entre CTFs original e retificadora, uma vez considerado o montante recolhido no DARF objeto do crédito. Ademais, não há nada mais a reconhecer, pois conforme já explanado, a DCTF retificadora, transmitida após a ciência do despacho decisório, não é suficiente para a comprovação do direito creditório pleiteado. O recurso voluntário traz os seguintes documentos. O voto traz os seguintes tópicos. A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário. A retificação da DCTF da COM, do ônus da prova, das provas, do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à apresentação de documentos comprobatórios. A leitura do voto prossegue ao seu final, atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico trazido pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida. O
presente pleito carece de provas relacionadas à apresentação de documentos da escrita fiscal no momento propício, junto à manifestação de inconformidade que demonstrem o alegado. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego provimento ao recurso do contribuinte. É como voto. Jorge Limado, de relator. Ok, doutor. Você está negando por falta de provas, é isso? Correto. Tá. Ok, passo a palavra ao doutor Vinícius. Jorge, pelo que estou entendendo aqui, é um caso um pouco diferente do que a gente costuma julgar. Esse é um caso em que a discussão fica em torno de um possível pagamento em duplicidade. Não está em questão, pelo que entendi aqui, a base de cálculo, por exemplo, da contribuição devida em julho, né? Julho de 2016. E sim, porque foram 2 pagamentos, pelo que se vê aqui. Então, assim, eu imagino que, num primeiro momento, na manifestação de conformidade, o contribuinte trouxe o que deveria trazer nesse caso. Porque se a alegação dele é de duplo pagamento, e não há um dissenso com relação ao que é efetivamente devido, e aí vem, eu lembro, aí a colocação da advogada, da doutora Joyce, é que a retificadora foi antes do despacho decisório, ou seja, não havia, então, para o contribuinte, essa questão do dissenso com relação ao valor devido. Então, assim, se não há a divergência com relação ao valor devido, e o contribuinte mostra que pagou o valor devido por um DARF, e mostra que tem um outro DARF também pagando aquele mesmo tributo, a princípio, eu entendo que houve, na manifestação de conformidade, uma primeira prova pelo contribuinte. Aí a DRJ vem e traz a questão da escritura, da escrituração contábil e tudo mais, para, né, afastar, dizendo que não... Mas aí o contribuinte, em contraposição a esse argumento da DRJ, ele apresenta a escrituração aí. Ele apresenta essa autorização para a Receita entrar na escrituração digital. É isso, né? Ele apresenta um recibo anexado por 143 do processo. Eu realmente não admito aquilo como prova, até porque eu nunca enfrentei isso. O que traz limita uma fonte. Porque eu acho que aí foi a transmissão, que a Receita tem acesso a isso. Inclusive, quando a gente fiscaliza, e eu estava no início dessa escrituração digital, quando você fiscaliza uma empresa que tem essa escrituração, que na época eram os grandes contribuintes, agora eu nem sei se todos estão obrigados, enfim, eu não sei como é que está hoje essa legislação. Mas na época você não pedia nem você não pedia os livros, por exemplo, para empresas. A Receita simplesmente informava ao contribuinte, olha, você tem aqui um procedimento, um mandado de procedimento fiscal, a gente tem aqui contra você, ou a favor, não sei, a gente tem aqui um mandado de procedimento fiscal, começamos agora, com esse termo de início, a fiscalização sobre a tua empresa, e vamos acessar os arquivos transmitidos digitalmente, toda a contabilidade e tudo mais. Então, a partir do momento da escrituração digital, a Receita nem mais pede para o contribuinte apresentar documentos contábeis, porque isso está... eu não vejo nesse caso aí, é um caso
eu vejo diferente do que a gente costuma julgar. Eu acho que, sobretudo, se você me confirmar a retificação anterior ao despacho decisório, isso aí é fato ou não? Eu acho que a data da retificação, pelo menos, sempre tem um lugar relevante. Nós aceitamos após pequeno próprio. Não é isso, Gil? Não, eu acho que nesse caso, eu acho que seria relevante. Vinícius. Oi. Me ajuda aqui a entender uma coisa. Em um primeiro momento, eu não tinha entendido que tinha 2 pagamentos, não. Eu tinha entendido que tinha um pagamento só. Só que no pagamento, o contribuinte teria recolhido a multa também, além de ter recolhido, só caberia o juros de mora por causa do recolhimento a destempo, mas ele recolheu também a multa. Eu tinha entendido isso. Aí você me levantou a questão, não levantou, na verdade, botou como fato, 2 pagamentos, e realmente eu vejo aqui 2 comprovantes de pagamento. Tá. A pergunta primeira que eu te faço é o seguinte, os 2 pagamentos referentes ao mesmo período de apuração. É isso? Exatamente isso. É porque eu tinha entendido pela sustentação do patrono que o indébito derivava desse recolhimento a mais em um dos pagamentos, não é isso? A senhora pode me responder isso? Sim, presidente. A empresa ela fez 2 recolhimentos na mesma data. O primeiro de 84 mil, e aí, quando ela observou o equívoco, ao invés de pedir a restituição da metade, ela foi lá e recolheu novamente o valor integral, o correto. Então, os 42.100 foi destinado para pagamento do PIS, da competência, e ficou, então, o saldo de 84 mil. E o que você está... Então, o que vocês estão pedindo são esse 84 mil. Isso. E aí, desses 84 mil, parte foi para compensação da COFINS e está sendo, então, questionado que não haveria, supostamente, essa outra metade. Mas com a demonstração dos 2 pagamentos, fica claro que a empresa recolheu 126 mil na mesma data, no mesmo código, referente ao mesmo período de apuração, que é o PIS de julho de 16. Entendi. Vinícius, agora, diante desses esclarecimentos... É a lógica que eu realmente estava pensando. Há uma duplicidade de pagamento, em nenhum momento a empresa... cogita da questão do valor realmente devido, por quê? Porque para ela é aquele de 42 mil, então, assim, trazer contabilidade para uma coisa que está espancada, que não tem dissenso com relação a isso, seria esperar uma coisa... Mas aí eu pergunto uma coisa, Vinícius, aí eu te faço uma outra pergunta. Bom, uma coisa você acabou já de me convencer, e, aliás, eu nem discuto mais essas coisas com você. Tem um tempo lá atrás, um negócio da ciência, lembra? Eu não esqueci o da ciência lá. Que você me mostrou os tempos modernos, né? Das ciências. E aqui também. Eu também não vejo por que mostrar livro se ele tem o acesso aos arquivos com a contabilidade. Não vejo a mínima necessidade disso. Só que eu vejo a necessidade para saber qual dos 2 é o verdadeiro, porque, veja bem, aqui temos uma discussão, sim, mas eu acho que tem provas dessa discussão. Veja, qual é a discussão? Ele tem 2 pagamentos, é verdade, ele tem um pagamento de 42 mil e tem outro pagamento de 84 mil. Qual é o pagamento correto? A diligência. Eu não tenho como saber qual é o correto. Ela está falando que o correto é o 42 e o 84 é o que sobra.
mas pode ser também o 84 que está sobrando 42. Sim, com certeza. E para saber isso, só fazendo a apuração. Exato, por isso que eu acho que esse caso é um caso clássico das nossas diligências. Por quê? Porque o contribuinte traz a questão da transmissão da escrituração, a Receita vai poder acessar isso, vai poder verificar isso, e vai a fundo na verdade material. Eu acho que, nesse caso, não é uma questão de omissão do contribuinte. Por quê? Porque ele trouxe o que ele entendeu ser devido e tem a escrituração digital, enfim. Eu não vejo como não propor uma diligência nesse caso. Eu tô entendendo que é exatamente aquele caso onde ele está completando exatamente a linha C. É o caso da linha C, da exceção. Exatamente. E para a gente não aceitar e dar preclusão, vai ter que afastar a linha C. Mas tudo bem, mas vamos votar. Eu acho que agora está bem claro para todo mundo, né? Podemos votar. Doutor Carlos, a gente tem o procedimento de o relator dá o voto, a gente discute o caso, né? E depois a gente continua colhendo os votos. Algumas vezes até não estou explicando ao doutor Carlos que está na suplência hoje. Então, doutor Vinícius, como o senhor... Bom, primeiro vamos lá. Doutor Jorge está negando o provimento ao recurso. Presidente, por favor, invitado que foi discutido, eu mudo meu voto para direito. Ok, então passo a palavra ao doutor Vinícius. Ok. Esse tipo de caso, por exemplo, pagamento em duplicidade ou débito em duplicidade, o débito foi confessado 2 vezes, o natural de uma primeira prova não é trazer uma contabilidade, mas, eventualmente, quando por exemplo, pagamento em duplicidade, trazer os 2 DARF, mostrar, aqui estão os 2 DARF. Então, é um caso que eu pegava muito na extraordinária, não sei se o Carlos já passou por essas situações, eu pegava bastante esses casos na extraordinária, de pagamento em duplicidade, que às vezes contribuinte que tem um sistema mais simplificado, né, pega um contador lá mais barato, não sei o que acontece, esse processo de pequeno valor tem muito esse tipo de caso, né? Então, aí você vai falar assim, puxa, mas não trouxe a nota fiscal das vendas, não comprovou o faturamento. Não, se a discussão toda é em torno do pagamento de duplicidade, o cara trouxe os 2 DARFs, mostrou que tem 2 DARFs ali, para mim já é um bom início de prova, né? Então, resumindo, voto com o relator, presidente. É uma questão de prova, é uma questão de fato, doutora Joyce? Eu só queria fazer uma ponderação, porque quando... Não, olha só, a senhora não pode mais falar, tem que ser uma questão de fato. É uma questão de fato. É que no momento de preencher o pedido de restituição, a gente não consegue indicar o número do pagamento. Então, é por esse motivo que eu acredito que possa ter surgido essa dúvida, que também ela é minha. Então, é só para fazer esse apontamento, porque como os pagamentos foram na mesma data, no mesmo código, na mesma competência, não tinha uma outra informação que eu pudesse preencher no meu PER para identificar o número do pagamento. Inclusive, a doutora Jorge falou isso aí, quando eu estava analisando essa questão aí do pagamento de duplicidade, eu estava realmente pensando nisso que a doutora Joyce acaba de falar. Você nota ali nos DARFs que são números diferentes de pagamento, né? Então, assim, como que o PERDECOMP vai atrelar isso? Não tem, até hoje não tem. Então, é um caso que deve realmente se retornar para a delegacia para que eles façam uma coisa para, vamos dizer assim, sanar essa deficiência do sistema, né? Porque qual que você vai considerar primeiro? O pagamento número Y ou o pagamento número X? Não tem como atrelar isso no PERDECOMP. Então, mas os valores não são diferentes? São diferentes. Por isso, esse é outro problema que eu vejo, e a necessidade da diligência.
tem dois casos aí. Primeiro, a questão da principal, porque olha só, se os dois fossem do mesmo valor, eu talvez aceitasse, e esse DARF já veio desde o início, os dois DARFs, ou seja, não sou eu que estou falando que o DARF é verdadeiro, eu não teria problema eu não sei nem se eu converteria em diligência. Agora, como eu tenho valores diferentes, me levanta a dúvida. Eu quero saber qual é o valor correto. E até se fosse valor igual, se a gente quiser ser bem chato, eu posso falar assim, olha, será que ele não quis completar o valor, depois ele viu uma brecha para não completar? Na verdade, a gente pode lucrar aqui horas. Tem várias possibilidades que a gente pode pensar. Mas vamos votar, que senão a gente não acaba a pauta. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Só queria saber os termos da diligência. Os termos da diligência, doutor Jorge. Eu vou propor que a unidade a autoridade da base verifique a base de cálculo, pagamento, qual é o valor efetivo, e se algum dos DARFs corresponde com o pagamento. E se já foram utilizados em outra compensação, em outro processo de pedido de justiça compensação, né? Perfeito. Essas são as bases. É a base da... O que o senhor acha, doutor Walker? Quer colocar mais alguma coisa? Não queria colocar não, é porque a gente tem que deixar gravado aqui, né? Com certeza. O resultado da diligência aqui, né? A intenção, né? Perfeito. Então, nesses o senhor termos propõe aqui, mais algum item para diligência? Não, eu acho que é o suficiente isso para esclarecer, né? Porque vai fazer um levantamento da efetiva base de cálculo ali, vai calcular o tributo, ver se aquele pagamento de 42 é suficiente. Sendo suficiente, o de 84 provavelmente vai ser um saldo remanescente ali, que a contribuinte alega que ela tem direito ali de pagamento indevido, mata a charada. Agora, se não for, a fiscalização vai fazer uma apuração para dizer se a base de cálculo, o valor devido era maior ou menor, ela vai trazer as informações suficientes. O relator. Ok, doutor Walter, doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente, pela diligência. Ok, eu também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, o julgamento foi convertido em diligência. Nós temos o voto do relator, que vai ser para analisar a base de cálculo, apurar a base de cálculo do período que está sendo pedido, analisar se os DARFs foram utilizados em outra compensação e se há sobra os valores recolhidos. Basicamente isso, lógico que você vai botar de uma maneira muito mais bonitinha e jurídica, não da maneira que eu estou falando. Mas, de modo geral, é isso que vai estar na diligência, não é isso, senhores? Ok, doutora Joyce, a senhora ficou com alguma dúvida? Não. Não? Eu agradeço a senhora e tenha um bom dia. Eu que agradeço. Obrigada. Senhores, agora eu vou dar um intervalo de 15 minutos. Depois vamos fazer o último de sustentação, que é o item 83 e 84, de relatoria do doutor Walker Araújo. Peço aval que interrompa a gravação.